Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na a minha força nada faz. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, irmãos, irmãs na fé, na esperança. Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias. Então nisso nós confiamos. Quero também deixar um abraço para todas as pessoas que seguem a página da Pastoral do Cuidado, Sino do Planalto Rio-Grandense. Estamos com 1.071 pessoas seguindo a página e crescendo, né? Estamos construindo, edificando uma convivência, uma comunidade em torno dessa temática: Bíblia, espiritualidade e saúde. Eu sou o pastor Adélcio Kronbauer, coordenador ministerial da Pastoral do Cuidado. A Pastoral do Cuidado, ela é um serviço de aconselhamento pastoral hospitalar. Também faz visitas em casas geriátricas e comunidades terapêuticas. Pertence ao Sino do Planalto Rio-Grandense, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Estamos fazendo uma série de vídeos, de lives, e depois
também isso fica gravado aí na página da pastoral, bem como esse vídeo que hoje é produzido também tem sua estreia sempre marcado no canal do YouTube do Sínodo. Procure lá, Sínodo Planalto Rio Grandense, e seja um seguidor, uma seguidora. Tem conteúdos maravilhosos nesta página do Sínodo. Nós estamos conversando sobre o que é fundamental e o que é secundário na espiritualidade cristã. Dizer o que é secundário não é dizer... secundário, desculpa, não significa dizer que é menos importante ou que não é importante. Secundário quer dizer que não é fundamental, que tem de fato sua importância, porém não é fundamental. Essas comparações, essas analogias entre o que é fundamental, o que é secundário na espiritualidade cristã, na fé cristã, você pode encontrar nos vídeos anteriores aí na página ou no canal do Sínodo Planalto Rio Grandense. Hoje nós vamos avançar para um segundo aspecto fundamental da fé, da espiritualidade cristã. Anteriormente falamos sobre que Deus é criador, um aspecto fundamental sobre que somos criados, que a nossa vida é um presente e uma dádiva. E o que tudo isso significa, você também pode encontrar nos vídeos anteriores. Vai lá, assista, tem informações bíblicas importantes, tem uma interpretação bíblica muito legal para você. Vou mostrar para ti, que está nos assistindo e quem vai nos assistir depois, duas literaturas. Espero que vocês consigam ver aqui. Confissão de Augsburgo e o famoso Catecismo Menor de Martinho Lutero. O Catecismo Menor foi escrito em 1525 e a Confissão de Augsburgo foi lida pela primeira vez em 1530. Pesquisem sobre estes dois documentos. Eles são documentos que fazem parte da história do cristianismo, da história do luteranismo. Por que eu estou mostrando este material? Porque ele é uma leitura indispensável, primeiramente para quem é evangélico de confissão luterana. Não pode deixar de ler esses dois livros. Para quem não é evangélico de confissão luterana, porque faz parte da história do cristianismo. E são livros importantíssimos para a gente descobrir exatamente o que é fundamental na espiritualidade cristã. Bom, então vamos para o segundo ponto. O primeiro foi falado que, como já disse, somos criados. A nossa vida é um presente de Deus. Por exemplo, no credo apostólico é dito: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo isso nós já falamos anteriormente. É importante você ter o livrinho Catecismo Menor, não é para crianças Catecismo Menor. Lutero escreveu para as famílias estudarem as 6 partes principais do Evangelho, da fé cristã, em casa. E Lutero insistia que todas as pessoas deveriam aprender a ler e escrever e ter um ofício. Um dos motivos aprender a ler e escrever é poder estudar o catecismo em casa. Não é para as crianças, é para todas as idades, para a família. Ali tem as informações centrais da fé cristã. Não deixe de ter o teu catecismo na tua casa e todo dia dá uma olhadinha. É ali que está o que você de fato precisa saber e crer a partir da fé cristã, evidente. E quem não é cristão também pode ler para saber sobre o que é ser cristão de verdade.
né? Então, a gente pode ler livros de outras religiões para a gente ter uma informação correta das outras religiões, para a gente não ter informações pré-conceituosas sobre os outros. Então, é importante a gente ter as informações. Se você, por acaso, vai acessar esse vídeo e você não é uma pessoa cristã, então, se você quer ter uma informação interessante, de uma forma básica, mas profunda, compre, adquira, pesquise por Catecismo Menor de Martim Lutero e por Confissão de Augsburgo. Augsburgo, porque é uma cidade na Alemanha onde a primeira vez foi lido, divulgado 28 artigos da fé cristã. Um segundo ponto, então, do que é mais fundamental na fé cristã. O primeiro ponto, que fomos criados, somos um presente, uma dádiva de Deus, compartilhamos com a maioria das religiões. Todas as religiões acreditam num Deus que criou a vida. É quase que uma unanimidade entre as diferentes religiões. Isso a gente tem em conjunto com o judaísmo, por exemplo, cuja Bíblia, o Antigo Testamento, compartilhamos com o judaísmo. Mas aí, a partir do segundo ponto fundamental e o central mesmo da fé cristã, é o que diferencia então o cristianismo das outras religiões. Isso não é para fazer guerra contra as outras religiões, mas para saber o que um crê e o que o outro crê, acredita, né? Qual é a sua identidade? Eu não posso ser ao mesmo tempo Adélcio e João, mas eu preciso respeitar o João e o João precisa me respeitar, mas eu preciso ser Adélcio e o João ser João. Eu não posso ser metade Adélcio e metade João. Então, assim é ser uma parte da religiosidade. Você não pode ser cristão e uma outra religião ao mesmo tempo, porque tem coisas fundamentais que diferenciam uma da outra. Mas você pode, inclusive, se juntar com pessoas de outra religião para promover coisas importantes, como, por exemplo, cuidar da vida. Já que nós dissemos que quando a gente confessa que nós somos um presente, uma dádiva de Deus, e que nós, então, isso tem como consequências práticas a gente cuidar da vida, a gente agradecer, viver com gratidão e com cuidado. Então, isso todos deveriam compartilhar. Mas a partir do que nós podemos dizer que é de fato o centro da espiritualidade cristã, então isso já vai nos diferenciar dos outros. Isso não faz de nós pessoas melhores que os outros, e nem piores. Continuamos sendo pessoas, só com uma identidade, uma espiritualidade diferente. Aquilo que nos traz sentido de vida de uma forma diferente, o que traz sentido de vida para outros. Então, Lutero era muito contra essa ideia de guerra santa, fazer guerras contra outros povos, contra outras pessoas, porque elas têm religiões diferentes, então através da guerra a gente convencer o outro de ter a nossa religião. Não, isso ou a pessoa evangélica de confissão luterana é contra. Não se faz guerra em nome de Deus, né? As guerras acontecem em nome de busca por poder, por espaço ou por alguma outra coisa muito humana. Aí a gente aí acaba sendo envolvido Deus, né? Mas a partir de Cristo, que nós vamos falar agora, é a paz. A palavra, ela é anunciada, pregada, sem o uso da violência. Bom, qual é então esse ponto fundamental que é necessário a gente falar? Bom, vamos seguir o que nós estamos seguindo aqui, que é o credo apostólico. Muitos lugares, em muitos ambientes cristãos, se abandonou esse texto. Infelizmente, se abandonou textos que são primitivos da cristandade. Quando você quer tomar uma água limpa, se você quer ver uma água limpa,
onde você vai? Onde a água brota, na fonte primitiva. A fonte principal é as Sagradas Escrituras. Aí nós temos outras fontes paralelas, mas que são muito primitivas do cristianismo. Uma delas é o credo apostólico. Tem um outro credo chamado niceno. E as pessoas abandonaram isso muito nas igrejas, no ambiente cristão. E isso traz uma série de confusões, porque muitas vezes colocam questões secundárias como sendo as primárias da fé e da esperança cristã. E isso é um pecado. Segundo Paul Tillich, que é um importante teólogo na história do cristianismo, ele disse: nisto consiste a idolatria. Quando a gente pega uma coisa que é secundária, de segundo grau, não de primeiro, não é o centro, não é o fundamento, e coloca ele como fundamento, então nós somos idólatras. Isso é muito grave. Então, se a gente diz que é cristão, a gente tem que buscar qual é o centro. Qual é o centro? Queremos chegar lá. Então, com calma, nós vamos chegar. E o credo apostólico é uma dessas fontes, porque ele é um texto que resumiu toda a fé, toda a espiritualidade, toda a esperança de uma pessoa cristã, todo o sentido de vida e o relacionamento que temos com Deus e com o próximo. Nesse texto, credo significa eu creio, e apostólico porque é a pregação dos apóstolos. Então quer ser um resumo. Isso foi escrito num tempo em que o cristianismo começou a ter doutrinas que se contradiziam, né? Aquelas coisas que acabam sendo debates. Então, as lideranças dessa época, logo depois de os textos bíblicos serem escritos, 50, 100 anos depois, começou muitos debates e acabou sendo escrito o credo apostólico como sendo um resumo da fé cristã. Nisto, todas as pessoas cristãs de todos os tempos, de todos os lugares, deveriam e devem crer para ser justo, se autodenominarem ou serem chamados de cristãos, de pessoas cristãs. Qual é o segundo tema? A Confissão de Augsburgo, então, é 28 artigos como as pessoas do movimento da Reforma, onde Lutero foi um dos líderes, entendiam a fé cristã para aquele tempo. E como a fé cristã deveria ser entendida em todos os tempos. E a Confissão de Augsburgo segue muito o credo apostólico e os textos que trazem a mensagem principal do cristianismo. Bom, o que nós confessamos então, baseado nas Sagradas Escrituras? Veja, confessamos que cremos, em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Primeiro falou creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já falamos sobre isso. Depois segue. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Cada palavra que está aqui, cada frase é extraída, é um resumo do que está nos evangelhos e nas epístolas, nas cartas e no Apocalipse. A primeira delas, Jesus Cristo. É por causa disso que somos cristãos, porque acreditamos em Jesus Cristo. Aí é uma grande diferença entre todas as outras religiões. Só as pessoas cristãs acreditam em Jesus Cristo. Mas tem muitas outras religiões que falam de Jesus Cristo.
Até podemos falar de Jesus Cristo, tem várias filosofias, vários movimentos, cada um tem a sua razão de existir, mas tem a sua importância de existir, fazem lá suas contribuições, seus debates, mas veja, as pessoas cristãs têm um jeito especial de acreditar em Jesus Cristo, né? Como que jeito? Que ele é filho unigênito, ele é o nosso Senhor. Quer dizer, que Jesus Cristo não é apenas um mestre, apenas um exemplo de vida, apenas uma pessoa boa, uma pessoa que pregava a paz. Sim, tudo isso ele é, mas o que o diferencia? Ele é Deus. Ele é filho unigênito de Deus. É nisso que nós vamos ficar hoje, porque tem outras questões fundamentais nesse que a gente chama segundo artigo do Credo Apostólico. A pessoa cristã acredita que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Veja. Então nós vamos aqui no texto da Confissão de Augsburgo, que seria o artigo número 3. A Confissão de Augsburgo tem 28 artigos. E o artigo 3 começa assim: ensinam outros sim que o Verbo, isto é, o Filho de Deus, assumiu a natureza humana no seio da bem-aventurada Maria, de sorte que há duas naturezas, a divina e a humana, inseparavelmente conjugadas na unidade da pessoa, um só Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente ser humano. Então isso é o fundamental. Isto é o centro da espiritualidade cristã. Isso faz parte da mensagem central. Isto é um dos pilares que sustenta a fé cristã, de que Jesus Cristo, ele é Deus. Então, o Pai, Deus é Pai, Criador e é Senhor em Jesus Cristo. Deus se tornou um ser humano sem perder a natureza divina. Por exemplo, a Bíblia está repleta desses textos. É só olhar nos evangelhos, a história do nascimento pela concepção do Espírito Santo. Foi concebido pelo Espírito Santo. Deus assumiu nossa fragilidade. Deus assumiu experimentar nossas dores. Deus assumiu experimentar o choro. Deus assumiu experimentar a morte. É Deus. Acho que isso ficou bem estabelecido. Esse é um fundamento. No momento em que se nega a divindade de Jesus, todo o cristianismo é negado. Nesse caso, até pode chamar de cristianismo, mas o elemento fundamental do cristianismo é negado. Então já não é mais cristianismo. Para eu ser chamado de pessoa cristã, eu preciso, é uma prerrogativa. Isso é um imperativo. Eu preciso crer que Jesus Cristo é Deus encarnado. Está escrito em João que se expressa assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bonito, né? Essa expressão do evangelista João. Filipenses 2, a partir do versículo 5, vai ter o hino cristológico, onde vai estar escrito exatamente isso aqui, que os primeiros luteranos, lá, o próprio o Melanchthon
e Lutero, que escreveram e aprovaram a Confissão de Augsburgo. O teólogo que escreveu foi Melanchthon, mas Lutero aprovou, dizendo que nem ele teria assim escrito dessa forma tão maravilhosa esses artigos da Confissão de Augsburgo. E os príncipes eleitores que concordavam com as ideias reformatórias de Martim Lutero, que leram esse documento pela primeira vez para o imperador Carlos V, em 1530, em Augsburgo, concordaram com tudo isso. Então, a Confissão de Augsburgo é assinada por autoridades da época, concordando com a reforma da igreja daquela época, onde então se estabelece o fundamento, Cristo. O fundamento do cristianismo é Cristo, mas não Cristo apenas mestre, apenas boa gente. Cristo, Deus. Cristo é Deus. Então, nós estabelecemos isso. No próximo encontro, na próxima sexta, vamos aprofundar um pouco isso. O que isso tem a ver com saúde? Gente, tem bastante coisa a ver com saúde, com vida, com sentido de vida. Por exemplo, só vamos falar acabamos de falar. Qual é a proposta de Deus? A proposta de Deus é que tudo vai ser resolvido num passe de mágica? Não. Se Deus quisesse ter resolvido tudo num passe de mágica, assim teria resolvido. Ele resolveu outra coisa. Ele resolveu ele mesmo tornar-se um ser humano e experimentar como é viver na condição de um ser humano. Claro, ele não perdeu sua natureza divina, mas Deus se tornou solidário. A primeira lição prática que a gente tem, Deus se tornou solidário. Faz milagre, acontece milagres? Sim, faz milagres, acontecem milagres. Eu presenciei muitos milagres, mas a gente não faz show de milagres. Cada vez que Jesus fazia um milagre, ele perguntava: não saem por aí contando, correndo, falando e anunciando o milagre. Deus não queria, Jesus Cristo não queria ser conhecido como milagreiro. Ele queria ser conhecido como Filho de Deus, que também sofre as coisas dos seres humanos. Ele queria mostrar a sua empatia. Fazer milagres é uma daquelas coisas secundárias, importantes e importantíssimas, mas não é o fundamento da espiritualidade e da fé e da esperança cristã. É claro que podemos e devemos ter esperança no acontecimento de um milagre, mas muitas vezes ele não acontece. Nós não podemos sair por aí dizendo que vai acontecer milagres e ainda marcar a hora que ele vai acontecer. É como se nós mandássemos em Deus. Não, é Deus quem decide. Ainda Deus é o Senhor. Ele decidiu se tornar um ser humano. Quando eu ficar fraco, quando eu me aproximar do final da minha vida, eu vou saber que apesar da fraqueza, apesar da enfermidade, Deus vai estar ali solidário comigo, porque Ele é empático, porque Ele vai entender a minha dor, o meu sofrimento, a minha tristeza, mas Ele vai me acolher e me dar força e alegria. É claro que eu acredito em milagres, mas eles não são o centro da espiritualidade cristã. Eles não são o centro do culto cristão. Vamos dizer, isso que eu quis então dizer hoje. Eu oro todos os dias pelos milagres. Acabei de voltar do hospital, onde estive lá com 2 famílias, lá num dos quartos que eu visitei. Orei, pedi pelo bem-estar da vida, acredito que pode acontecer. Mas todo dia falecem pessoas nos hospitais. Deus abandonou elas? Não, não abandonou elas. Deus é solidário. Depois nós vamos ver um outro fundamento cristão a partir disso. Gente, vamos então ir conversando, vamos nos fortalecendo na esperança, na paz. Eu queria ter dito, ano passado eu tive
365 milagres, porque eu vivi 365 dias. Cada dia é um milagre. E o que vamos dizer das pessoas que faleceram? 530 ou mais, 1.000 pessoas faleceram no Brasil, 4 milhões de pessoas faleceram no mundo de Covid. Provavelmente a grande maioria delas, se não tivesse Covid, estariam vivas. Elas não oraram a Deus, elas não pediram. Muitas delas eram cristãs, a grande maioria, quem sabe. Aí é que vem as coisas. O fundamento da espiritualidade cristã não são os milagres. Aos poucos nós vamos entendendo isso. Quantas pessoas se frustraram com Deus porque os milagres não aconteceram? Será que as pessoas pessoas que não foram alcançadas por coisas extraordinárias, estavam doentes e ficaram curados? Coisa que, repito, pode acontecer, mas muitas vezes não acontece. Elas não receberam a misericórdia, a bondade, Deus abandonou, Deus amaldiçoou elas? Não, não é assim. Não é assim. Nós temos que começar a pensar no verdadeiro cristianismo. Eu, me desculpe falar, mas vejo muita coisa errada na pregação do cristianismo moderno. Não é porque vão milhares e milhões de pessoas. Adiantou esses milhões e milhares de pessoas fazendo o que estão fazendo, gritando. Olha, o próprio profeta disse: eu estou cansado das gritarias de vocês, estou cansado das orações de vocês. Então tem que cuidar. A gente precisa crer naquilo que é o centro. Deus está contigo. Deus está com aquelas famílias que estão enlutadas. Semana passada eu visitei uma pessoa, orei por ela. 37 anos. E ela faleceu. E a família está chorando. Deus abandonou elas? Não, Deus não abandonou. É difícil de compreender essa parte. Mas os milagres não são o fundamento da fé, da espiritualidade e da esperança cristã. Fazem parte e acontece. Então, se eu vivi 10 anos, eu tive 10 vezes 365 milagres. Porque milagre não é só estar terrivelmente doente e daí ficar bom. Milagre é a própria vida, como nós vimos antes. E nós ainda, quando vamos estudar o que são as coisas periféricas, nós vamos falar de milagres. Que lugar os milagres têm na fé e na espiritualidade cristã? Eles não têm o lugar do centro. Eles são algo periférico, que existe e são importantes, mas não são o centro. 1 Coríntios 15, leiam, 1 Coríntios 15, 19. Se nós crermos em Cristo só para este mundo, vamos ser as pessoas mais desiludidas do universo. Então, prestem bem atenção nas coisas fundamentais das Sagradas Escrituras. Nos últimos censos do IBGE, está apontando que está crescendo o número de pessoas desiludidas. Não exatamente com Deus, mas com as instituições, igrejas que pregam Deus. Então nós, evangélicos de confissão luterana, queremos te ajudar para você entender o centro do evangelho. Nós somos chamados para isso. Então nós temos essa tradição de falar daquilo que é importante e entender a diferença entre o que é fundamental, o que é importante e o que é só importante, o que é secundário. Então, quero te ajudar. Continue nos acompanhando e compartilhe nossos vídeos, nosso conteúdo. E que a paz seja com todos vocês. Nós estamos aqui, vamos ver se eu vejo a Marlene Ramsayer. Espero ter falado certo o sobrenome. A Jenny Kassen, que sempre está nos acompanhando, a Lone Kinzel, a Seni Becker, o Dirceu Olair e a Loena, lá de Vitor Greff, o Casimiro Knaksinski,
Eu só não sei se o Casimiro ainda mora em Barra Funda ou tá em Voti, tá escrito aqui. Porque o Casimiro e a família a gente conheceu lá em Barra Funda. Barra Funda não aqui perto de Sarandi. Barra Funda, uma localidade onde tem uma comunidade na paróquia Vila Pratos, Novo Machado. Lá na divisa com a Argentina, onde o Rio Uruguai faz a divisa com o país vizinho. A Ledi Bueno Halbert, aqui de Passo Fundo, a Magali Zane Fischer, que também sempre nos acompanha, assim como a Ledi. A Magali é lá de Nova Friburgo, sempre está nos acompanhando. A Nova Friburgo, Rio de Janeiro, né? A Lucy Rupenthal Macieski, não sei dizer de onde que é agora, às vezes não me lembro. A Lourdes Knakzinski, aí ó, a Lourdes é a esposa do Casimiro, é isso? A Ruben Eli Fritz, também lá da paróquia de Vila Pratos, né? Mas de outra comunidade, eu acho que é da comunidade de Três Pedras, se eu não estou enganado, não consigo me lembrar de todos. O Christian Donat, o meu colega Christian, da paróquia de Coronel Barros, um abraço especial aí, colega. A Cibele Beatriz Richter, que é natural lá da minha terrinha, Horizontina, mas que mora aqui em Passo Fundo, uma liderança aqui da comunidade em Passo Fundo. E a Hernani Neide Steinke. Tá? Bom, esses nomes que eu consigo ver aqui na minha tela, então que Deus abençoe vocês. Muita força para vocês, pessoal. Se alguém de vocês ou um familiar está passando por um momento difícil, é claro, tem esperança, Deus está presente, Ele vai te dar forças, Ele vai te dar força, vai te dar os dons para enfrentar o que precisa ser enfrentado. E em meio à dificuldade sempre tem momentos bons da vida, né? Todos nós passamos. Que a paz do Senhor seja contigo, até a próxima sexta-feira, ou acessem lá os vídeos no YouTube do Sino do Planalto Rio Grandense. Então vou pedir aqui para o Luiz, meu filho, né, me ajudar aqui a encerrar a live. Até mais ver. Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós, queiram então teus santos anjos nos cercar, com um muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que tu és nosso bom pastor.
anjos nos acompanhar.